Obrigado, Senhor. Obrigado por estarmos na tua presença, Pai. Se eu possa ministrar aos nossos corações nessa noite. Se eu possa trazer clareza, Senhor Deus, à tua palavra. Possamos compreender, Senhor, o que tu queres falar comigo. O que tu queres ministrar, Senhor Deus, aos nossos corações. Possamos ter uma compreensão maior daquilo que talvez nós já até lemos, mas não compreendemos. Mas que o Senhor possa fazer morar nessa noite. Que o Senhor possa falar aos nossos corações de uma forma simples, clara, que só o Senhor sabe fazer. Porque tu és simples, Senhor. A tua palavra é simples. Obrigado, Jesus, por estar aqui antes de nós chegarmos. Obrigado, Senhor, por esse tempo que o Senhor marcou conosco. Nós somos gratos, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua bondade, pela tua misericórdia por nós. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém? Você pode sentar no seu lugar. Eu quero compartilhar uma palavra com você hoje. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Atos, capítulo 2, versículo 42. Atos, capítulo 2, versículo 42. Quantos aqui já se questionaram assim, qual é a igreja verdadeira? Eu já me questionei. E eu tenho certeza que algumas pessoas já perguntaram. Mas qual é a igreja certa, né? Qual é a igreja verdadeira? Tantas igrejas, tantas denominações, tantas palavras são ministradas. E às vezes nós ficamos perdidos e perguntamos, Senhor, será que eu estou no caminho certo? Senhor, será que é esse o caminho? Será que é essa a igreja? Lá em Atos 2, versículo 42 diz assim: E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão do partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios, e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos. À medida que alguém tinha necessidade, diariamente perseveravam unanemente no templo. Partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia o que iam sendo salvos. A palavra fala aqui no livro de Atos, né, escrita por Lucas, que isso aqui seria o retrato da igreja real, da igreja verdadeira, da igreja de Cristo. O tema dessa palavra hoje é a igreja de Cristo. E aqui ele fala assim que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. E o que é a doutrina dos apóstolos, queridos? É a Bíblia. Eles perseveravam na palavra de Deus. Eles procuravam não mudar nenhum tio, como a Bíblia diz. Eles procuravam não ir para a direita e nem para a esquerda, mas eles permaneciam ali centrados nessa palavra, na doutrina dos apóstolos. E muitas vezes nós ficamos perguntando, Senhor, porque hoje há assim uma mudança tão diferente daquilo que a tua palavra fala. E aqui nós vamos vendo que ele vai detalhando que eles estavam partindo pão, havia comunhão naquela comunidade. E ali havia sinais e prodígios, havia cura, havia libertação, havia restauração, havia mudança de vida. Aqui fala que todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Essa passagem também mostra que eles viviam como se Jesus fosse vir hoje. Eles estavam ali, todos fazendo a vontade do Pai e pensando assim, Jesus vai vir hoje à noite. Então nós vamos orar, vamos estar juntos na comunhão. Nós iremos vender tudo que nós temos, porque Jesus vai vir hoje à noite, nós não vamos precisar disso. Vamos ajudar aqueles que estão necessitados. Então aqui você vê um pouquinho dessa parte do que é a igreja. Aí eu pergunto para você, muitas igrejas têm vivido isso hoje? Elas têm
continuado na doutrina dos apóstolos, ou elas têm ido para algum canto, outro para outro canto, que traz muita confusão às vezes na nossa mente, né? Às vezes você vai para uma igreja lá e fala assim, não, você tem que entregar o dízimo. A outra fala assim, não, você não precisa entregar o dízimo. Ah, você tem que fazer isso. A outra fala, você tem que fazer aquilo. E muitas pessoas às vezes ficam confusas com isso. Mas a Bíblia diz aqui que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. E a doutrina dos apóstolos, queridos, é a palavra de Deus. É uma coisa que nós precisamos aprender nesse tempo, a palavra. Porque a Bíblia também fala lá nas cartas de João, de Pedro, que no final dos tempos haveriam muitos falsos profetas. Haveriam homens que trariam ensinos de engano. Haveriam pessoas que trariam ensino e diziam assim, não é desse jeito não. Você está indo para o caminho errado. Não é dessa forma não, é dessa forma aqui. E para aquele que não conhece a doutrina dos apóstolos, vai fazer o quê? Vai para qualquer caminho. Vai seguir qualquer caminho. E a palavra é tão poderosa e tão rica que aqui nós estamos no livro de Atos. Aqui foi escrita por Lucas em um tempo. Aí nós vamos lá para Filipenses capítulo 2. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 2 e fica com ela abertinha. Que nós vamos ver muitas coisas também que aqui já é Paulo que fala. Paulo instruindo a igreja de como eles deveriam agir. E nós vamos ver que não vai ser diferente de Lucas, que estava em outro tempo, que escreveu o livro de Atos. Paulo estava em outro tempo e escreveu a carta aos Filipenses. E ele diz assim no capítulo 1: por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes, e o amor dele os anima, e vocês participam do Espírito de Deus. O que fazia o povo lá em Atos aqui? Eles perseveravam na doutrina. Eles faziam o quê? Eles partiam o pão, eles oravam juntos, eles comungavam juntos, eles esperavam a vinda do Senhor juntos. E o que Paulo fala aqui aos filipenses? Por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes. O povo de Atos aqui era forte? O povo que estava aqui nesse tempo era forte? Era. Eles estavam ali perseverando na doutrina do Senhor, eles estavam ali orando, eles estavam juntos. E aqui Paulo vai falar aos filipenses: o amor dele os anima, e vocês participam do Espírito de Deus. Sabe, quando você foi em uma igreja, ou estiver procurando uma igreja, os primeiros detalhes que você precisa detectar são esses. Esse povo que está lá, eles perseveram na doutrina? Eles vivem o que essa palavra está dizendo? Primeiro você tem que conhecer a palavra, né? Se você não conhecer, você não vai entender. Então você tem que ler, você tem que conhecer essa palavra. Para você saber se realmente eles estão vivendo isso, se realmente essa é a igreja de Cristo. Você precisa saber dessa palavra. Porque quando você souber, você vai dizer, ah, lá no livro de Atos falam assim. Realmente eles estão vivendo desse jeito. Então esse é o caminho. Esse é o caminho. Aí ele continuando, ele diz: e também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Paulo estava dizendo, olha, esse povo que está com vocês aí nessa igreja, eles são misericordiosos? Eles se preocupam com o outro? Ou eles se preocupam somente consigo mesmo? Ah, eu estou bem, o restante que se dane. Eu estou no meu emprego, estou muito bem, o restante que se dane. Eu tenho o meu dinheiro, o restante que se dane. Eu vou para a igreja de carro, o restante que se dane, quiser trabalhe. Ou eles são misericordiosos uns com os outros? Ou eles descem o nível para estar junto com os outros, igual aqui no livro de Atos? Quando eles vendiam o que tinham para repartir com aqueles que não tinham. E era justamente isso que Paulo estava dizendo. Ele estava dizendo, ó, sejam bondosos, misericordiosos uns com os outros. Se preocupem uns com os outros. Você tem se preocupado uns com os outros? Você tem se preocupado com o irmão que senta do lado da sua cadeira aí, ao seu lado?
Ou você só vê ele no domingo, encontra com ele no domingo e fala, paz do Senhor, irmão, que Deus te abençoe. E aí só vai encontrar com ele no próximo domingo. Às vezes aquele irmão está passando uma dificuldade, mas você não sabe, você só encontra com ele no domingo. Será que nós estamos sendo misericordiosos quando nós fazemos isso? E aí Paulo continua, então peçam que me deem as grandes satisfações de viver em harmonia, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Sabe o que ele estava dizendo? Vocês precisam falar a mesma língua. Lá na Torre de Babel, por que eles estavam crescendo? Porque eles estavam falando a mesma língua, eles tinham o mesmo propósito, eles tinham a mesma vontade, eles tinham o mesmo objetivo, eles tinham o mesmo alvo, por isso que eles estavam conseguindo chegar onde eles queriam. Por isso que a Torre de Babel estava crescendo. E o Senhor falou, esse não é o propósito, eu não quero que meu povo cresça para cima, eu quero que eles cresçam em expansão, eu quero que eles dominem a terra. E aqui Paulo fala aos filipenses, ele fala, olha, vocês precisam ter o mesmo sonho, o mesmo propósito, o mesmo objetivo. E vocês precisam estar unidos nessa missão, nesse propósito. Se nós não estivermos unidos com o mesmo propósito, como os apóstolos estavam, como a igreja de Atos estava, perseverando na comunhão, perseverando na oração, perseverando no partir do pão, nós não iremos chegar aonde o Senhor quer que cheguemos. Nós precisamos ter o mesmo foco. Não adianta eu querer ir para a Ceilândia e o irmão querer ir para o Pessu. Não vai funcionar. Nós temos que nos unir e falar assim, pastor, nós vamos ganhar essa rua, então nós vamos ganhar essa rua. Eu lembro que quando eu me converti, a rua que eu morava, ela praticamente inteira foi ganha para Jesus. Porque sempre tinha evento naquele lugar. Era para as crianças, era para os jovens, era para os adultos. Sempre tinha um evento naquele lugar. Então foi uma rua que praticamente todo mundo se converteu na Igreja de Nazaré. Hoje não estão todos lá, mas todo mundo passou por aquele lugar. Todo mundo bebeu daquela água. Todo mundo bebeu daquela fonte. Sabe por quê? Porque os jovens daquele lugar tinham um propósito. Tinham um propósito de evangelizar. Tinham um propósito de ir para o monte. Muitas vezes nós íamos ao monte orar. Eu lembro que o pastor Michel, teve até no casamento da Emily, ele tinha uma Veranei, que era um carro igual aquele da polícia antigamente, né? E enchia o carro de gente aonde não podia caber mais, saindo pela janela. Íamos todo mundo para o monte orar. Porque nós tínhamos um propósito. Nós queríamos orar porque nós queríamos ganhar aqueles jovens. E da mesma forma que nós tínhamos força para orar, nós tínhamos força para pescar de madrugada, nós tínhamos força para evangelizar na rua, nós tínhamos força para fazer um evangelismo o dia inteiro, que era assim, era o dia inteiro o evangelismo. Era futebol de manhã, era futebol à tarde e de noite era o culto. E no culto à noite a gente levava tudo, todos os instrumentos, levava o povo da igreja todo, convidava a rua inteira. E assim não foi só a minha rua que foi ganha na Guariroba. Várias outras ruas nós fazíamos da mesma forma. Sabe por quê? Porque nós estávamos vivendo assim como Paulo estava dando a instrução aqui. Sejam um. Então peço que lhe dê a grande satisfação de viver em harmonia, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e de mente. Sabe, a igreja de Cristo, ela vive unida. Ela não é aquela igreja que fala assim, vamos para tal canto. Aí tem um lá do outro lado dizendo, não, isso não vai dar certo. Ah, não, o pastor ficou doido. Ah, não, o irmão não sei o quê. Assim, ela não vai funcionar. Ela só vai funcionar quando nós tivermos o mesmo objetivo, o mesmo propósito, a mesma visão. Quando nós estivermos focados naquilo que realmente é o que Cristo quer que façamos. E era justamente isso que a igreja de Atos estava fazendo. Eles estavam focados, eles tinham uma missão. Que era seguir a palavra, que era orar juntos, que era repartir o pão.
E o que o Senhor fazia aqui? A cada tempo Deus acrescentava mais um junto com eles. Porque as pessoas viam que Cristo estava naquele lugar. Se eu perguntar para você, Cristo está neste lugar? Cristo está na tua vida? Porque somos nós quem carregamos a imagem de Cristo. Porque aqui eram os apóstolos que faziam isso. Os apóstolos representavam Cristo. Eles foram escolhidos para isso, para representar Jesus. E como os apóstolos não estão mais aqui, somos nós que somos os representantes de Deus hoje. Somos nós os representantes de Cristo. E aí lá no capítulo 3 ele diz assim: não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios. Lembra da oração, né? Lá em Mateus, que ele fala: Senhor, obrigado porque eu oro todo dia. Obrigado, Senhor, porque eu carrego saco de dinheiro para a tua casa. Obrigado, Senhor, porque eu não peco. Obrigado, Senhor, porque eu sou bom. Mas esse aí, coitado dele. Muitas vezes nós estamos desse jeito, fazendo as coisas para que outras pessoas vejam, para que o pastor veja, para que o fulano de tal veja, para que o cicrano veja o que você está fazendo. Aqui na igreja de Atos, eles estavam preocupados em agradar o Senhor e não agradar os apóstolos. Eles estavam preocupados em fazer a vontade de Deus, em união, em oração, em comunhão. Essa é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo, ela está preocupada com um bem comum, para que todos estejam bem, para que todos possam caminhar juntos, para que todos possam ser alcançados, para que todos possam participar dessa comunhão, e não para que eu receba elogio. Eu fiz, mas ninguém viu que eu ofertei tanto. Mas ninguém viu que eu levei fulano no meu carro para casa. Mas ninguém viu que eu trouxe o meu instrumento para ser usado. Não, ninguém precisa ver. Paulo estava dizendo: não faça nada por interesse pessoal. Não faça nada, eu vou entregar o meu dízimo porque Deus vai me devolver. Eu vou entregar minha oferta tanto porque Deus vai multiplicar e vai me dar tanto. Aqui não é fundo de investimentos, irmão. Fundo de investimento é em outro lugar, lá no banco. Nós sabemos que o nosso Deus é tão misericordioso e Ele não deve nada a ninguém, que quando você entrega com amor, Deus te abençoa. Mas isso não quer dizer que Deus vai te dar o dobro, o triplo. É Ele quem dá. E se Ele não quiser dar, também está tudo bem. Se Ele não quiser multiplicar, também está tudo bem. Porque eu não devo fazer nada por interesse pessoal ou por desejos tolos, esperando algo em troca. A igreja de Cristo, ela evangeliza, ela oferta, ela dizima, ela trabalha, ela faz tudo o que é preciso, mas ela não espera em nada em troca. Porque é o Senhor quem cuida de nós. Ou você tem dúvida disso? Ou Deus não cuida de você? Eu já vi pessoas falando assim: eu vou botar a igreja na justiça porque eu quero o meu dízimo de volta. Ela deu o dízimo para quem? Ela não deu para o Senhor. E ela não deu com o coração. Ela deu para que as pessoas pudessem ver que estava dando. Ela deu para saber se Deus ia devolver, né, ao dobro, o triplo para aquela pessoa. Sabe, Paulo fala aos filipenses: não faça nada por interesse, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a você mesmo. Essa é o mais difícil, né, gente? Como que eu vou fazer com que fulano seja superior a mim? Jamais, Senhor, porque eu sou melhor, eu sou mais bonito, eu tenho mais, sou mais inteligente. Não dá para sentar com aquela pessoa que, né, não é inteligente. Nós precisamos descer. Quando nós descemos,
Porque há uma grande diferença, queridos, em humildade e pobreza. Nós confundimos isso. Nós vamos na casa de alguém e aquela pessoa é uma pessoa simples, sem recurso financeiro. E quando nós voltamos, nós falamos assim, fulano é tão humilde. Às vezes fulano não é nem humilde. Não tem nada de humildade nele. Ele é pobre, ele não tem recursos. É diferente de humildade. Humildade, sabe o que é? É aquele cara que é rico, mas ele chega aqui e senta do lado da pessoa mais simples da terra e conversa com ela como se fosse uma pessoa comum. Esse é humilde. Tem pessoas pobres que você chega na casa dela, ela não é humilde. Ela te trata com arrogância. Ela às vezes não te oferece nada. Ela às vezes não quer receber aquilo que você leva. Não estou precisando. Às vezes está precisando, mas ela diz, não estou precisando, para que trouxe? Então, nós precisamos entender que há uma diferença entre humildade e pobreza. E a Bíblia fala que nós devemos ser o quê? Humilde. Ele diz aqui, mas seja humilde e considere os outros superiores a você. Muitas pessoas, porque no mundo que nós vivemos hoje, o que tem mais dinheiro é melhor. O que mora lá no lago é melhor. Não é assim que nós pensamos? O que tem o melhor emprego é melhor. Mas às vezes nem é, queridos. O que tem tudo isso, às vezes é mais arrogante do que aquele que não tem. E às vezes aquele que não tem é mais arrogante do que aquele que tem. O que eu entendo é que nós precisamos viver como se Jesus fosse voltar amanhã. Porque era assim que a igreja de Atos vivia. Então, se Jesus vai voltar amanhã, nossa, eu tenho que ser a melhor pessoa hoje. Porque talvez eu não vou para o céu, né? Então, eu tenho que ser aquela pessoa humilde, aquela que se coloca abaixo de qualquer pessoa, não interessa o valor que ela recebe, não importa a roupa que ela veste, não importa o trabalho que ela tem, mas eu tenho que entender que ela está no mesmo nível. Nós estamos no mesmo nível. Não importa o nível que nós temos lá fora. Quando nós estamos aqui, nós somos todos iguais. E aí Paulo vai ensinando a igreja e vai dizendo, olha, que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Se preocupe com os outros. Você tem se preocupado com o outro? Você tem se preocupado com as pessoas que são ao teu redor? Você tem se preocupado com as pessoas que precisam vir à casa do Senhor e talvez elas estão lá necessitadas? Você não está nem tchum. Importante que eu vou ser salvo. O restante que se dane. Ou você está como aquela passagem de Salmos, que fala, pode cair 10.000 à minha direita, 10.000 à minha esquerda. Problema deles, importante que eu vou para o céu, se eles quiserem que eles morram. Ou vocês estão pensando assim? Porque às vezes nós pensamos assim. E esquecemos que a igreja de Cristo foi colocada nessa terra com um propósito. Você sabia que a igreja de Cristo é como um pedaço do céu na terra? Agora pensa comigo. Se nós estamos do jeito que nós estamos no mundo, com a igreja aqui na terra ainda, imagine quando a igreja subir. Porque a Bíblia fala que a igreja vai subir. Vai vir um arrebatamento. E quando vir um arrebatamento, a igreja do Senhor vai subir. E a Bíblia diz que quando a igreja subir, o Espírito Santo também vai, gente. Sabe por que ele ainda está aqui? Por causa da igreja. A igreja tem um grande papel na terra. Embora hoje tenham feito de tudo para acabar com a igreja, né? Muitos ensinam que você não deve ir para a igreja. Muitos ensinam que você é a igreja. Você não é a igreja. Eu não sou a igreja. Eu sou membro. Nós todos juntos somos a igreja. Mas cada um de nós somos uma parte desse corpo. Por isso que Paulo fala que nós devemos nos unir, né? Lá em Coríntios também ele fala que nós somos o corpo. Mas o corpo como igreja. Cada um de nós
fazemos parte desse corpo e o Cristo é a cabeça. Se esse corpo não estiver andando sincronizado, nada vai funcionar. Não tem como um dedo querer ir para um canto, a perna querer ir para outra, a outra querer ir para outro lado, a cabeça ir para um canto, não tem como. Esse corpo tem que andar junto, sincronizado. Quando ele anda junto, tudo funciona no corpo. E é por isso que ele fala que nós devemos não fazer nada por interesse próprio, mas preocupar com todo o corpo. Eu sei que se eu estiver andando aqui e tiver um buraco, e se eu não pular, eu vou cair dentro do buraco, eu posso quebrar a perna, posso machucar. Eu estou preocupada com o corpo. Se eu cair, geralmente quando nós caímos, qual é a primeira parte que nós guardamos do corpo? Não é a cabeça? Você pensa assim, não, pode até machucar uma perna, um braço, mas a cabeça não. Não é assim? Porque eu estou preocupada com esse corpo. Sabe, a igreja de Cristo, ela é assim. Ela é unida, ela tem uma missão, ela tem um propósito, ela tem um foco, que é a doutrina dos apóstolos. E ela anda em comunhão. Não tem como cada um querer ir para um canto. E Paulo estava ensinando justamente isso ao povo. Estava ensinando justamente isso aos filipenses lá. E queridos, se nós lermos a palavra, nós vamos ver, é diferente de hoje. Não é. O mesmo ensino que era aplicado lá, nós devemos aplicar ele aqui hoje, porque serve para nós hoje. Nós devemos entender que a igreja de Cristo, ela anda dessa forma. Se ela sai desse padrão, ela não é igreja de Cristo. Ela pode ser igreja do que quiserem colocar de nome lá. Mas ela não vai ser igreja de Cristo. Porque a igreja de Cristo tem um padrão a ser seguido. Tem um padrão a ser guiado. E eu preciso entender esse padrão. Olha o que ele diz lá no capítulo 5. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Olha o que Cristo tinha, o que Cristo pensava. Ele tinha a natureza de Deus. Cristo tinha a natureza de Deus, estava lá no seu trono. Mas não tentou ficar igual a Deus. Isso é bonito, não é? Ele tinha a natureza de Deus, mas ele não quis tomar o lugar de Deus. Ele não quis dizer assim, eu conheço mais do que Deus, eu sei mais do que Deus. Cristo não fez isso. Aí ele diz, pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. Jesus estava lá no seu trono de glória e ele desceu do seu trono para vir à terra. Cristo não precisava descer do seu trono de glória. Talvez você pense assim, eu não preciso descer ou me humilhar para ninguém. Você não precisa se humilhar para ninguém. Você só precisa ser servo. O servo, tudo que ele faz não é humilhação, é missão. Ele faz naturalmente porque ele é servo. E ele está pronto a servir o seu Senhor. Jesus estava pronto a servir Deus. Ele estava pronto a ouvir o que Deus queria que ele fizesse. Só que a nossa natureza carnal, queridos, ela é difícil, não é? Ela é dificilzinha. Jesus fala assim, vai para esse canto, ela quer ir para o outro. Jesus fala assim, abraça o irmão. Eu abraçar aquele irmão fedorento. Ele nem tomou banho hoje. Passei por ele esses dias, estava um fedor de sovaco. Não vou abraçar não, Deus. Não é assim? É eu abraçar fulano que eu passei naquele dia, nem olhou para mim. Nem olhou na minha cara. Gente, eu fico pensando, Jesus desceu da sua glória. E ele veio para essa terra. Morrer por um povo. Pecador, mentiroso, fofoqueiro, brigão. Por um povo sem educação. Sem um monte de coisa.
Em nenhum momento Jesus olhou para nós e falou assim: não, eu não vou porque esse povo é mentiroso. Não, eu não vou porque fulano ali pisou no meu pé. Não, ele simplesmente tomou a forma de servo e veio e se colocou no nosso lugar. E aí ele diz assim, ó, ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. E ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte de cruz. Interessante isso, não é? Nós muitas vezes não queremos fazer nada disso. Nós não queremos sair do nosso pedestal. Nós não queremos ser humilde. Nós não queremos tomar a forma de servo, porque nós achamos que devemos fazer as coisas do nosso jeito. Um dia desses eu estava conversando com uma pessoa e ela sempre falava assim, mas eu acho que não é assim. Ah, mas eu acho que não é desse jeito. Ah, mas eu acho... Aí eu falei assim, gente, essa pessoa não conhece nada de Bíblia. Porque se ela conhecesse, ela não ia dizer eu acho. Porque ela estava falando de si mesma. Quando eu conheço a palavra de Deus, eu vou pensar, mas o Senhor pensa assim. A Bíblia diz assim. Eu aprendi assim, lá na palavra de Deus. É assim que o Senhor fala que devemos caminhar. Por isso que os crentes lá de Atos, eles perseveravam na doutrina do Senhor, na doutrina dos apóstolos, que foi o que Cristo ensinou. E essa é a igreja de Cristo. E aí ele ainda diz mais lá no versículo 9. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas do céu, na terra e no mundo dos mortos, caíram de joelho e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Sabe, se nós devemos andar como Cristo, se nós devemos nos esvaziar de nós mesmos, aqui é muito fácil nós nos esvaziarmos de nós mesmos. Nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos quando nós estamos lá fora. Quando alguém fala algo para nós que nós não gostamos. Quando alguém pisa no nosso pé, que a gente dá vontade de dar, né? Pisar de novo no outro pé. Quando alguém nos dá um tapa e a gente tem vontade de dar o outro. Quando eu acho muito tremenda a passagem de Jesus, quando eles cospem em Jesus. Porque pensa aí, fecha os seus olhos e pensa aí, alguém cuspindo na sua cara. Você ia se esvaziar? Ia tomar a forma de servo? Ou você ia cuspir também? Ou você ia preparar sua mão para já dar a revidada? Qual seria a atitude que você teria? Porque é muito fácil nós falarmos assim, devemos ter a atitude de servo. Devemos ser como Jesus. Mas nós só sabemos isso, queridos, quando nós estamos no momento da prova. Quando nós estamos lá, que alguém cospe em você. Aí você fala assim, que coisa linda. Vamos ser como Jesus. Ser como Jesus agora. Ou você tem outra atitude? Então nós precisamos nos policiar, porque era justamente isso que Paulo estava dizendo. Ele estava dizendo aos seus discípulos, né? Falando, olha, tomem cuidado. Tomem cuidado, sabe por quê? Vocês estão cuidando da casa do Pai. Valorize a igreja. Defenda a igreja, lute por ela. Sabe por quê? Porque tem um propósito maior do que o meu e o seu propósito. É o propósito do reino de Deus. O que nós devemos fazer? Falar da palavra de Deus. E não só falar, queridos, nós devemos praticar essa palavra. Devemos nos esvaziar de nós mesmos. Devemos entender e partir o pão.
Devemos ensinar a doutrina dos apóstolos para aqueles que chegam. Porque todos aqueles que chegam talvez sejam como essa pessoa que eu conversei. Eu acho. Quando você só acha, você só tem de você. Então você precisa conhecer mais de Deus. E dizer assim, Deus acha, Deus pensa, Deus quer que façamos. Deus disse que é desse jeito. Aí nós vamos ter mais de Deus do que de nós. Quando alguém cuspir em nós, você vai se esvaziar de você mesmo. Dizeis, eis-me aqui, Senhor, usa-me. Quando alguém pisar no seu pé, você vai dizer, Senhor, eis-me aqui, usa-me. Porque é assim que o Senhor nos ensina. Foi assim que Jesus agiu quando ele se esvaziou, quando ele desceu da sua glória e ele veio para essa terra. Ele não chegou aqui dizendo assim, olha, o negócio é o seguinte, eu sou filho de Deus e eu quem mando no pedaço. E eu não vou fazer nada do que vocês não querem que eu faça. Não vou morrer por ninguém não, esse povo tudo pecador, mentiroso, enganador. Mas não foi isso que Jesus fez. Jesus nunca jogou na cara de ninguém os seus pecados. Você vai ler a Bíblia e você não vai ver Jesus jogando os seus pecados na nossa cara. Ele nos amava tanto. Ele nos ama tanto que o amor dele nos constrange. E nós reconhecemos que precisamos mudar. Nós reconhecemos que somos pecadores. E é esse amor de Deus que nos constrange. É o mesmo amor que nós devemos usar com o próximo, para que ele também seja constrangido com esse amor. E ele vai dizer assim, realmente eu preciso mudar. Eu realmente preciso ser melhor. Eu realmente preciso conhecer esse Jesus. Porque o amor do outro me constrangeu. A Bíblia fala, ame o teu próximo como a ti mesmo. Se eu me amo, se eu entendi o que Jesus fez por mim, eu vou transmitir isso para o outro naturalmente. Vai ser tão natural que se ele pisar no meu pé, eu não vou ficar irritado. Eu não vou querer esganá-lo. Eu não vou querer matá-lo. Mas eu vou dizer, eu entendo. Eu entendo. Vai em paz. Isso é a igreja de Cristo. Talvez hoje ela esteja um pouco distorcida. Talvez hoje você não consiga encontrar essas bases em alguns lugares, mas tem muita igreja de Deus nessa terra ainda. Tem muitos homens e mulheres de Deus nessa terra, que têm vivido em prol do Evangelho, que têm vivido em prol da casa, do reino de Deus. E nós devemos dar glória a Deus, queridos, porque quando essa igreja subir, o Espírito Santo também vai subir. Ele só está nessa terra porque ainda existe homens e mulheres que têm se dedicado ao reino de Deus e têm feito com que esse reino, muitas pessoas possam aceitar Jesus e conhecer o Senhor. Mas logo, logo, nós não estaremos aqui. A Bíblia diz que vai vir um arrebatamento. E quando vir um arrebatamento, muitos vão dizer assim, cadê aquele povo? Cadê aquele povo chato que vivia me chamando para ir para a igreja? Cadê aquele povo que vinha bater na minha porta? Ele não estará mais aqui, esse povo. Porque Jesus levou a sua igreja. E é tempo de nós nos voltarmos ao Senhor. Voltarmos para a doutrina dos apóstolos, para a comunhão, para o repartir o pão. Precisamos voltar a estar cuidando um do outro, porque essa é a igreja de Cristo. Eu quero convidar você a ficar de pé hoje. Que você possa fechar os seus olhos e orar ao Senhor. E que você possa olhar para dentro de você mesmo. E refletir se você tem sido essa pessoa que tem se esvaziado de você mesmo. Que tem descido, que tem olhado para o outro, não com um olhar assim, de baixo para cima, mas que tem olhado para o outro com compaixão, que
tem olhado para o outro com amor, que tem olhado para o outro, não olhando os teus pecados, mas olhando uma pessoa que precisa de Deus. Como tem sido o seu olhar? Porque na igreja de Atos, eles estavam preocupados em ensinar a doutrina dos apóstolos. Eles estavam preocupados na comunhão, em estar juntos. Eles estavam preocupados em orarem juntos, em buscar a glória de Deus, em buscar a presença de Deus e dizer: Senhor, toma este lugar. Senhor, faz os teus milagres. Senhor, cura o teu povo. Senhor, faz os teus milagres e os teus prodígios, que o morto ressuscite, que o cego enxergue. Que o Senhor possa estar neste lugar. Qual tem sido o nosso papel hoje, como igreja? Será que nós nos enquadramos nessa igreja de Atos? Será que você se enquadra nessa igreja? Será que você se enquadra aqui na igreja que Paulo estava dizendo aos filipenses e dizendo: olha, assim vocês devem caminhar. É assim que vocês devem andar. É assim que deve ser o reino de Deus. Ou nós estamos preocupados comigo mesmo, com você mesmo? Somos uma igreja ou somos uma pessoa? Ou somos a igreja, como as pessoas estão dizendo: você é a igreja, eu não sou a igreja. Nós só somos a igreja quando nós estamos todos juntos. Quando o corpo está engrenado e ele está funcionando junto, com uma mesma visão, com o mesmo propósito. Aí é uma igreja. Mas eu sozinha na minha casa, eu não sou igreja. Nós devemos tirar essa ideia que estão colocando, porque a Bíblia fala que no final dos tempos, muitos falsos profetas viriam com ensinos de engano. Isso é o ensino de engano. Fecha teus olhos e comece a orar ao Senhor. E perguntar ao Senhor aonde você está. Porque talvez você está vindo à igreja, você está ouvindo uma palavra, você está participando, mas você não é igreja. Você só pensa em você mesmo, você só olha para você mesmo, você só está preocupado em orar por você mesmo, você só está preocupado em receber para você mesmo. Isso não é igreja. Isso não é igreja. Isso é eu. Isso é ser eu sozinha. E o Senhor tem levantado uma igreja nesse tempo. Ele quer levantar uma igreja nesse tempo. Uma igreja forte. Uma igreja unida. Uma igreja com uma só visão, com um só propósito. Uma igreja onde parte o pão, onde há comunhão, onde há oração, onde todos estão com a mesma visão e o mesmo propósito. Fecha teus olhos e comece a orar ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus. Hoje, Senhor Deus, eu compreendi que eu não estou sendo igreja. Eu estou sendo eu mesmo, eu estou preocupado comigo mesmo. Eu estou preocupado, Senhor Deus, com o meu dízimo, com a minha oferta. Eu estou preocupado, Senhor, com o meu caminhar. Não estou caminhando como igreja. Não estou preocupado, Senhor Deus, com os outros. Senhor, eu não me esvaziei de mim mesmo como Jesus se esvaziou de si e desceu do seu trono, Senhor, para mim servir. Pai, que eu possa ser servo, que eu possa servir também, Senhor Deus, os outros, aqueles que estão chegando, porque, Senhor, eu entendi o que é a tua palavra, eu entendi o que é o teu poder, eu entendi, Senhor Deus, qual é a tua missão para mim. E hoje eu quero viver essa missão, Senhor. Quero que outras pessoas também conheçam. Quero que elas conheçam a tua palavra. Eu quero que elas conheçam, Senhor Deus, a comunhão. Eu quero que elas conheçam, Senhor Deus, a oração. Eu quero que elas caminhem como igreja, Pai.
Porque a tua igreja tem uma grande função na terra. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor nos ama tanto, tanto, que o Senhor ainda não levou a tua igreja. Mas isso pode acontecer a qualquer momento, Pai. E nós precisamos estar preparados. Ajuda-nos, Senhor Deus. Ajuda-nos, Senhor, a nos esvaziar de nós mesmos e tomarmos a forma de servo, assim como Paulo estava ensinando aos seus discípulos. Assim como Lucas também lá em Atos fala, Senhor Deus, da tua igreja. Eles se esvaziaram de si mesmo e se colocaram à disposição do teu reino. Se colocaram à disposição da tua casa. Se colocaram à disposição de ti, Senhor. Vem, Espírito Santo. Toma este lugar. Toma, Senhor Deus, as nossas vidas. E leva-nos, Senhor. Leva-nos, Senhor Deus, a outra dimensão. Porque nós entendemos, Senhor, que nada pode vir contra a tua igreja. Senhor, nós sabemos, Senhor, que nada, Senhor. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevaleceram contra a igreja do Senhor. Porque a igreja é do Senhor. Porque a igreja é do Senhor. Porque a igreja é do Senhor. E nós entendemos que nós juntos somos mais fortes. Que nós unidos, Senhor, com a doutrina dos apóstolos, nós iremos encontrar o propósito. E nós iremos cumprir a missão. Em nome de Jesus nós te louvamos, nós te agradecemos. Amém.